Olá, tudo bom? Eu sou o professor Elias Barreiros. A gente está começando a disciplina de Fundamentos Antropológicos e Sociológicos. Você vê aí no nome, no quadro, o nome da aula de hoje, Sociologia e Antropologia, um novo pensar. Na disciplina, como você já está acostumado, a gente vai ter 4 aulas, 4 encontros aqui, pelo menos desses encontros ao vivo. E aí você vai ter a oportunidade nesses encontros de tirar as dúvidas, fazer os comentários que você quiser aqui na aula através do nosso chat. Então aproveite esse momento que torna a aula mais interessante para você, torna a aula mais interessante para mim, na medida em que a gente vai podendo dialogar, não é? Como o nome da disciplina diz, a gente vai aqui ao longo desses 4 encontros discutir alguns dos fundamentos centrais da antropologia e da sociologia. Evidentemente, a gente não consegue abordar todas as disciplinas, né? Como você pode imaginar, o conteúdo das disciplinas poderia ser muito mais longo. A gente faz um recorte aqui para a gente conseguir, pelo menos, dar essa visão geral para que você consiga, a partir daí, aprofundar aquelas temáticas, aqueles autores, aqueles assuntos que você tenha maior interesse. A antropologia e a sociologia fazem parte das ciências sociais, que ainda conta com a ciência política, né? Essas áreas de conhecimento, elas têm um amplo leque de autores, um amplo leque de conceitos. A gente vai ver aqui algumas escolas de pensamento. Escolas de pensamento são aqueles conjuntos, às vezes marcados por um tempo histórico, né, por uma década, por algumas décadas, mas é um conjunto de autores que vai trabalhar com algumas teorias, alguns conceitos que se tornam um tanto quanto comuns àquele período histórico, aquele conjunto de pensadores. A gente vai apresentar um pouco desses pensadores e dessas escolas de pensamento aqui para você. Espero que você aproveite as discussões. No quadro você pode ver um pequeno resumo aí do que é a unidade 1. Sempre sugiro, na medida do possível, que você faça a leitura da unidade referente à aula antes da aula, né? Como a gente está começando hoje, eu vou te dar um desconto, mas procure para a próxima aula já ver com a leitura da unidade 1 e 2 realizado, né? Isso vai facilitar muito a sua compreensão e o nosso diálogo, né? Na medida em que você já traz um pouco de reflexão elaborada dos assuntos que a gente vai discutir na aula, muitas vezes já traz dúvidas também, né? Então é importante fazer essa leitura. E desde já eu gostaria de agradecer aos tutores, gostaria de agradecer ao pessoal da técnica que permite que essa aula seja realizada, e principalmente você, aluna, você, aluno, pela atenção e por esse tempo dedicado aqui à nossa disciplina, né? Muito obrigado e vamos lá, vamos dar continuidade, vamos dar início, né, à nossa reflexão de hoje. A sociedade como objeto de estudos, o surgimento de um novo pensar. A gente está apresentando aqui a sociologia e a antropologia como esse novo pensar. Então, como que a gente pode pensar e refletir sobre a sociedade, sobre os acontecimentos sociais, sobre determinados acontecimentos históricos, né? Sobre isso que a gente, no fim das contas, vai tratar. Isso de um modo teórico, de um modo científico, de um modo acadêmico. E que sociedade é essa? Por que um novo pensar? Por que essa demanda de um novo pensar sobre a sociedade? A gente vai falar de um período histórico do surgimento dessas disciplinas, a sociologia e a antropologia, em que está se consolidando e ocorrendo muitas mudanças importantes na sociedade. E é claro, a gente está falando inicialmente das sociedades ocidentais, das sociedades onde o capitalismo se desenvolveu. Essas disciplinas, né, a sociologia e a antropologia, elas vão surgir a partir da Europa, a partir desse contexto social, desse contexto histórico. Vão surgir no mesmo período, final do século XIX, começo do século XX. Isso como disciplinas autônomas, como um pensamento científico, né? No quadro a gente já vai ver um primeiro ponto importante para a gente refletir, que é o surgimento disso aqui, ó. Vou pedir atenção especial ao moderno, né? O advento da sociedade moderna trouxe uma série de transformações no campo social, cultural, econômico e conflitos sociais que demandaram, daí o nosso título da aula de hoje, demandaram uma nova maneira de olhar, uma nova maneira de pensar.
um dos pontos centrais da nossa reflexão, ou um dos pontos centrais que permite a consolidação de uma série de mudanças que estão ocorrendo na sociedade, na Europa em particular, em diversos países, né, mas a gente vai pegar um marco importante, que é a Revolução Francesa. Ela vai acontecer em 1789, portanto, final do século XVIII, né, e vai promover, ou vai pelo menos ser o auge de uma série de mudanças que vão acontecer na mentalidade social, no pensamento social, no senso comum e principalmente na política, na medida em que você vai ter importantes transformações naquele entendimento sobre o que é o Estado, sobre o que é o governo e sobre o que são os direitos do homem e do cidadão. Então vamos pensar inicialmente no seguinte ponto, né? A gente está falando aqui do surgimento e consolidação da sociedade moderna. Por que eu falo consolidação e surgimento sempre na mesma frase? Porque a gente tem que entender que esses processos de mudança são processos que estão acontecendo há muito tempo, não é? Você não vai ter um pensamento que surge do nada e é capaz de provocar uma mudança em uma sociedade. Então, quando a gente fala ali em 1789, com a Revolução Francesa, a gente está falando de um processo que vem acontecendo de mudança na filosofia, no plano científico, que vem acontecendo na cultura, na sociedade. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, dos iluministas, não é? Os iluministas, esses pensadores, eles vão trazendo uma série de reflexões que vão ser apropriadas pelos revolucionários na Revolução Francesa. Quem são os revolucionários da Revolução Francesa? Os burgueses. Né? Os burgueses vão se associar, vão se aliar, vão pedir o apoio da sociedade como um todo, principalmente de camponeses e trabalhadores, para se oporem à burguesia, para se oporem à nobreza, para se oporem ao modelo de sociedade até então vigente, né, pré-moderno, que é aquele da sociedade medieval, da sociedade feudal. Como é que é a sociedade feudal? Você tem aquela relação em que temos o clero e a nobreza no topo da pirâmide social, controlando o Estado, controlando os principais recursos, controlando as propriedades, as terras, e você vai ter uma burguesia financeira, uma burguesia comercial, que já tem dinheiro, mas não tem determinados direitos e nem acesso a uma série de coisas, principalmente a propriedade privada de meios de produção, como, por exemplo, terras, fábricas e etc. Você já tem um desenho disso, né, que vem acontecendo século após século. Por exemplo, na Inglaterra, você já tem uma indústria nascente, uma indústria importante. Mas isso começa a tomar força ali no período revolucionário. Com a Revolução Francesa, a burguesia passa a ter direitos, né? Não só a burguesia, mas os indivíduos passam a ter direitos, a acessar uma série de coisas que até então não conseguiam, né? Vamos para mais um slide, aí a gente avança um pouquinho aqui na nossa reflexão. O que era a sociedade que vai se desenhando ali? Uma sociedade em que a gente vai substituindo um pensamento baseado principalmente na religião, especialmente no catolicismo, né, que detém o poder religioso naquele momento, que vai, a partir da religião, explicar a sociedade, explicar a vida, explicar os acontecimentos, né? E aí você vai tendo, com o desenvolvimento das ciências, das artes, do iluminismo que eu vinha falando para vocês, uma crítica cada vez mais severa a essa visão exclusivamente religiosa. Na própria religião vai haver diferenças na maneira de pensar os princípios religiosos, Deus, a igreja, com a reforma protestante, né? Ou seja, vamos tendo, com o desenvolvimento das discussões presentes na filosofia, na ciência, né, na cultura de maneira geral e dentro da própria religião, uma série de questionamentos do tipo, olha, por que a gente precisa manter essa estrutura social? Clero e nobreza no topo da pirâmide social governando tudo, né? Quem que dava condições para
os nobres continuarem no poder, quem que escolhia quem deveria ser o rei? Né? Ou qual família deveria ser a família a governar o Estado? Deus escolhia. Deus escolhia de fato, pelo menos a explicação era essa, né? De que Deus é que estava orientando os homens a se organizarem daquela forma. Então vamos pensar aquilo, gente, sociedade feudal, sociedade medieval, como uma organização social, né? Uma maneira de organizar a sociedade, de organizar a maneira como as pessoas vão obter alimentos e vão e se proteger de uma série de questões, né? Como questões geográficas, climáticas ou mesmo guerras e etc. Essa organização social, definida por nobreza e clero, tinha uma explicação de fundo religioso. É assim porque esses homens são abençoados. Eles estão nesse lugar de poder porque assim Deus deseja, assim Deus quer. Burguesia, apoiando-se nos ideais filosóficos iluministas, vai dizer, olha, a gente não precisa ou não deveria ter esse tipo de organização social. A gente pode ter uma organização social mais racional, mais pautada numa lógica racional. Né? Então, isso quer dizer que acabou a religião? Não, acabou, evidentemente. Né? Somos pessoas religiosas, temos uma diversidade ainda maior de religiões do que naquele período. Né? O que foi superado até certo ponto naquele período foi uma organização social de Estado, de governo, pautado, legitimado pelo pensamento religioso. Agora não, né? Com a Revolução Burguesa, com a Revolução Francesa, que vai se espalhando por toda a Europa e por todo o mundo, a gente passa a ter a constituição de um Estado democrático de direitos, né? Direitos especialmente pautados ou apoiados na ideia do direito individual. Então você passa a ter uma maneira mais racionalizada, mais burocrática, mais formal de organizar a sociedade. No quadro seguinte, a gente vê mais ou menos um esquema de como que isso aconteceu. Né? Então, especialmente a gente está falando do continente europeu, a gente vai tendo uma série de desenvolvimentos no plano do pensamento, o que vai acarretar mudanças importantes na maneira como a sociedade está organizada. E a gente vai ter a consolidação do capitalismo como a principal maneira de se produzir as mercadorias, as coisas da vida. A sociologia vai se desenvolver na tentativa de explicar tudo isso. Bom, se não é mais a religião, se não é mais Deus que explica tudo, como que a gente explica as coisas? Deus não explica, né? Quem explica são os homens religiosos, os padres, o clero, fazendo uma interpretação do que seria a vontade divina. Então a gente passa a ter a necessidade de outras explicações e de uma maneira de organizar essa sociedade que acabava se demonstrando nesses processos de mudança tão importantes que estavam acontecendo em todas as áreas, acaba se consolidando como uma grande confusão. Né? Precisava explicar, precisava entender para ver quais seriam os passos seguintes. Daí surgem grandes nomes da sociologia que são importantes até hoje, como a gente vai ver no próximo bloco. Os primeiros sociólogos e a consolidação de uma nova ciência. Aquele que vai primeiro definir o que deveria ser a sociologia é Émile Durkheim. Historicamente, né, é o mais antigo, porém, é aquele que vai fazer um esforço em desenvolver a sociologia como uma ciência. Ele vai escrever um livro chamado As Regras do Método Sociológico, entre tantas outras, né? O Durkheim tem várias obras importantes, mas é nas regras do método sociológico que ele vai dizer, ou tentar demonstrar, ou tentar elaborar aquilo que deveria ser o objeto de estudo dessa ciência que está surgindo. Ele vai dizer, olha, na sociedade existem uma série de coisas que a gente deveria dominar ou que a gente pode denominar de fatos sociais. Então, os fatos sociais é o nome, é o termo escolhido por Durkheim para definir o objeto de estudos da sociologia. Os fatos sociais, vai dizer Durkheim, eles devem ser vistos como coisas. Por que tem essa definição e por que essa definição aqui é importante? Os fatos sociais são um fenômeno do quê? Humano. Ou o quê, né? É um fenômeno humano. Então você tem seres humanos
tentando entender cientificamente as relações humanas, outros seres humanos. Isso é uma novidade. Até então você tem a ciência, evidentemente, já existe, mas é a ciência realizada por humanos que vai ter como objeto de estudo outras coisas, né? Como minérios, vegetais, né? Seres de outra ordem, que não humanos. O Durkheim está dizendo, olha, se você quer fazer sociologia, ou seja, se você quiser fazer uma ciência sobre a sociedade, você tem que tentar realizar procedimentos, métodos semelhantes aos das ciências naturais, aos das ciências físicas, ou seja, você deve olhar as relações humanas como se fosse uma coisa, para que você consiga ter um distanciamento psicológico, um distanciamento social desse objeto. Isso serve para quê? Para que eu tenha objetividade e neutralidade. Objetividade e neutralidade são características do pensamento científico. E é isso que o Durkheim está buscando construir ali, né? Vamos voltar para o quadro. Além disso, eu sei que é muita coisa, lembrando, você tem lá no livro você consegue ver essas características com mais calma. E, além disso, nas próximas aulas, a gente vai voltar a exemplos com esses autores. Tá? Eu vou passar mais rapidamente neles nesse primeiro momento, mas, de qualquer forma, a gente deve entender que os fatos sociais, eles são sempre exteriores, gerais e coercitivos. Isso na perspectiva de Durkheim. Então, a primeira característica dos fatos sociais, eles são objeto de estudo da sociologia, em Durkheim. Segundo ponto, os fatos sociais eles devem ser vistos como coisa. Por que como coisas? Para que você possa ter neutralidade e objetividade. Em segundo ou terceiro, os fatos sociais são exteriores, gerais e coercitivos. Em relação a quem? Em relação aos indivíduos. Então a gente está falando da relação entre sociedade e indivíduos. Então, se eu quero entender determinado fenômeno como um fato social, como objeto de estudo da ciência sociológica, eu devo perceber se esses fatos sociais têm algumas características, como, por exemplo, se eles são exteriores aos indivíduos, quer dizer, não são coisas relacionadas à subjetividade individual ou puramente a questões individuais, mas estão relacionados a aspectos da sociedade, como, por exemplo, a língua. Vamos pegar o idioma, né? Como um exemplo. O idioma, ele não nasce com o indivíduo aprende, portanto ele é exterior. O idioma, ele deve ser geral na sociedade, não adianta só uma família falar um idioma, ou só um indivíduo falar um idioma, ele vai falar sozinho, não vai se comunicar, certo? Então, ele é geral na sociedade, ele faz parte, pelo menos, de um grande grupo da sociedade. Por isso, a exterioridade do fato social. Então, o idioma é um fato social, ele é exterior ao indivíduo, ele é geral na sociedade e ele exerce uma certa coerção, uma certa força sobre o indivíduo. O que isso quer dizer? Olha, o indivíduo ele é obrigado a desenvolver aquelas características. Ele é obrigado a desenvolver aquele idioma, a reproduzir aquele idioma, porque senão ele não consegue fazer parte do corpo social, né? Senão ele não consegue se comunicar. Vamos ver mais alguns pontos do próximo autor, o Weber. Max Weber é um alemão. Vai reparando aqui, ó, nas datas de nascimento e de morte, para a gente ver os períodos históricos. Então a gente está falando normalmente dessa passagem do século XIX, os 1800, para o século XX, os 1900. Veja como é parecido, mas não é igual, tá? Em Weber, o objeto de estudos é a ação social. Então, por isso que é perigoso, na hora de fazer, por exemplo, uma avaliação, eu confundir, tá? Objeto de estudo em Durkheim, fatos sociais. Em Weber, ação social. A gente vai ver que tem algumas diferenças. Weber vai propor um método que seja interpretativo e uma compreensão das relações sociais. Para Weber, o dever do sociólogo é compreender o sentido da ação social. Interpretar a vida social já é em si, para interpretar uma vida social que é desordenada e conturbada. Enquanto Marx, olha eu já adiantando aqui, o Marx vai ser o próximo, enquanto Durkheim está preocupado em entender como que se dá esse processo de transmissão dos elementos da sociedade para os indivíduos, com a análise dos fatos sociais, o Weber está tentando entender
o sentido das ações dos indivíduos. Então, dos três autores clássicos, depois vai ver o Marx, o que mais dá atenção para aspectos relacionados ao indivíduo especificamente é o Weber, né? Então ele vai dizer, olha, eu consigo entender algumas características da sociedade a partir da maneira como eu explico, compreendo o sentido das ações que os indivíduos têm nessa sociedade. Então, por exemplo, quando um indivíduo está no trânsito e aí ele usa a seta, que todos deveriam usar, nem sempre os motoristas usam, ele dá uma seta, ele já está praticando uma ação social. Porque a seta na nossa sociedade tem um código, a seta é um código conhecido pelo menos por todos aqueles que vivem em centros onde há centros urbanos, trânsito, né, regras de trânsito. Então, quando o indivíduo ele dá uma seta, o outro indivíduo, seja o pedestre ou outro que está em num veículo, ele reconhece aquele sinal. Você sabe que aquele carro vai virar para um lado ou para o outro, né? Então, isso já é uma ação social, porque isso já revela um código de comunicação presente naquela sociedade. Quando eu faço o sinal da cruz, isso revela um símbolo, isso é um sinal, né, que de alguma maneira comunica alguma coisa entre nós. Então isso já é uma ação social. Com o desenvolvimento da disciplina, com as aulas, a gente vai entendendo um pouco melhor essas metodologias e estratégias dos autores, né? Vamos ver o Marx, então? Então a gente está falando dos três autores que vão ser a base para as principais correntes de pensamento sociológico, tá? Que a gente vai ver ainda ao longo do curso. Marx é esse outro autor importante para esse início da sociologia. Você vê que ele é um pouco anterior, mas o Marx ele não estava preocupado em desenvolver a sociologia em si. Ele estava preocupado em desenvolver uma ciência da sociedade, uma ciência do social, uma ciência para compreender a realidade, mas não uma sociologia, mas ele vai ser apropriado pela sociologia e bastante utilizado nessa área de pensamento. Não só na sociologia, né? É um autor que vai ser lido na economia, na filosofia, na história e em diversas outras áreas, na geografia. O objeto de estudos de Marx é a luta de classes. Então, para Marx era preciso entender a maneira como em toda e qualquer sociedade se dá a relação entre classes sociais. Então Marx vai dizer, olha, em todos os períodos, em todos os tempos, sempre houve ao menos duas classes sociais, ao menos, né? Não quer dizer que isso não varie. Essas classes sociais, em geral, vai dizer Marx, têm interesses contraditórios, né? Então ele vai dizer, olha, por exemplo, numa sociedade escravista, você tem aqueles que escravizam e os que são escravizados. Na sociedade feudal, você tem os senhores feudais e os servos. Na sociedade burguesa capitalista, você tem os donos dos meios de produção, burguesia, capitalistas, e os trabalhadores, proletários, que vão, ao não ter os meios de produção, vão vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Os interesses de todas essas duas grandes classes são sempre contraditórios, vai dizer Marx. E é essa contradição e a disputa entre esses dominantes e dominados, exploradores e explorados, que vai ser o motor da história, que vai fazer com que a história da sociedade se movimente, se desenvolva. Vamos ver mais um ponto no quadro. Um conceito importante aqui é o de modo de produção, né? Que é o que e como se produz as coisas. A posição dos indivíduos na estrutura produtiva vai determinar para Marx, em última instância, como os indivíduos se relacionam e quais são os seus interesses, aquilo que eu vinha falando, né? Essa posição na estrutura vai ser sempre de classe, na medida em que você vai ter sempre essa relação entre explorados e exploradores. A gente vai voltar a essas grandes teorias no decorrer das nossas 4 aulas, porque hora ou outra a gente vai voltar a discutir temas que têm a ver com essas correntes de pensamento, tá? Então, aproveite para ler o material que está disponibilizado para leitura, e aí a gente vai com o tempo desenvolvendo um pouco melhor esse raciocínio, tá bom? Vamos ver um pouquinho sobre a antropologia, que é também objeto de pensamento aqui para a gente. A descoberta de outras culturas, né, e o surgimento
da antropologia. Não é concomitante, não é ao mesmo tempo, tá? Eu vou dar uma primeira explorada aqui com vocês num momento que a gente pode chamar de pré-antropologia, tá? As grandes navegações e a exploração dos europeus para o resto do mundo fez com que eles chegassem e ocupassem territórios na América, na Ásia, na África e, evidentemente, se depararam com povos com estilos de vida, com culturas radicalmente diferentes do que tinham até então. Uma pergunta que começa a fazer parte da vida dessas pessoas, dos europeus e de diversos filósofos e autores nesse momento, a gente ainda não está falando de antropologia, é como lidar com o que é tão diferente, o que fazer com essas diferenças culturais. A primeira ideia que se teve foi, se tem diferença entre as sociedades, entre as culturas, é porque algumas estão mais evoluídas do que as outras, né? A isso a gente chama de evolucionismo. A primeira explicação para a diferença, a primeira explicação teórica, filosófica, a partir do Ocidente, né, a partir da Europa, para a diferença foi diferentes graus de evolução e desenvolvimento social e cultural. Né? Depois essa ideia de evolução vai ser desconstruída, né? A gente começa a questionar e aí surge a reflexão de que, bom, não são diferentes graus de evolução, não é que uma sociedade está mais evoluída que a outra, é porque são caminhos culturais completamente diferentes. Mas as explicações sobre a diferença passam a fazer parte cada vez mais da filosofia, do pensamento social europeu como um todo. Né? E aí vai ser só depois, lá no século XX, né, final do século XIX, começo do século XX, que a antropologia vai surgir como ciência mesmo. Mas essa reflexão já vem de séculos anteriores, sobre a diferença, sobre a diversidade, sobre por que os povos têm caminhos tão opostos. Né? Vamos para mais um ponto no quadro. Aqui só para ilustrar, né, a chegada dos europeus aqui na América. O primeiro impacto que a gente teve foi um estranhamento diante do outro, uma incompreensão, um espanto, a incredulidade diante de costumes tão diferentes. O europeu, por outro lado, estava buscando riquezas das mais variadas, né? E esse tipo de atitude levou a saques, roubos e ao genocídio das populações em diversos lugares do mundo. O que a gente tem, então, com a exploração dos europeus em diversas regiões do mundo é uma ampliação desse questionamento e uma recorrência maior desses choques culturais. Evidentemente que no interior desses outros continentes e dessas outras sociedades também existiam choques culturais. Se você pegar a América, os indígenas são diferentes entre si, né? Ao se encontrarem, aquilo também era um choque cultural, mas não tão radical quanto o choque cultural do europeu com relação a esses povos. O mesmo a gente poderia dizer sobre a África. Diferentes tribos e populações africanas, né, já se encontravam e já se percebiam como diferentes. Então o choque cultural já existia, mas não tão radical quanto esse de uma cultura radicalmente diferente que aparece ali. Tudo isso gera interrogações, gera perguntas, né? E a antropologia vai buscar responder algumas dessas perguntas e interrogações lá no século XIX, já depois de um amplo período de colonização que vinha acontecendo e de exploração desses territórios, né? A antropologia ela vai nascer, portanto, a partir dessa reflexão e com esse problema. O que é a diversidade cultural? Como é que a gente pode compreender? Existe alguma lógica na vida desses povos tão diferentes, né? Então, você sabe que durante muito tempo esses povos foram tratados como povos primitivos, como povos selvagens,
né? Quando eu digo que um povo é primitivo, eu estou querendo dizer que esse é como se ele fosse um exemplo do primeiro homem na Terra. Então, como se ele fosse um ancestral muito antigo da humanidade que não se desenvolveu. Um tremendo preconceito, correto? Quando eu falo que ele é selvagem, eu estou dizendo que esse povo é da selva, do mato, portanto, muito mais próximo do mundo animal e natural do que da humanidade. Esses termos, selvagem, primitivo, tão utilizados na primeira bibliografia sobre esses povos, é um termo que já traz em si todo o preconceito, etnocentrismo, que eu vou explicar no momento oportuno, em relação a essas culturas e essas sociedades. O que a antropologia começa a fazer já no começo do século XX é ter um olhar de tentar demonstrar que aqueles grupos, que aquelas sociedades têm uma lógica cultural, que não são selvagens ou primitivos, que eles têm uma cultura que faz muito sentido e é muito complexa para aquele contexto social que se vive, né? E aí vários antropólogos começam a tentar entender a particularidade de cada cultura estudada e etc. A gente vai ver isso no decorrer também do curso, né? Esse primeiro momento é mais para a gente apresentar essas grandes teorias, esses grandes blocos de pensamentos e autores, para depois a gente ir desenvolvendo uma reflexão mais detalhada e mais fina sobre isso. Vamos ver uma situação problema para a gente começar a refletir mais profundamente sobre esses pontos. Essa situação chama-se diversidade cultural. O medo do desconhecido pode ser tanto um convite ao aprendizado e deslumbramento, quanto a intolerância e repulsa. Ao se deparar com uma sociedade diferente, com outros hábitos, comportamentos, valores, referências, somos acometidos principalmente pelo choque, pela estranheza e por certa curiosidade. Se no Brasil, por exemplo, a carne de vaca é consumida, na Índia isso seria uma afronta, especialmente para aqueles, evidentemente para aqueles na Índia que são vegetarianos, né? Nem todo mundo é. Já que lá a vaca é um animal sagrado, até mesmo os carros param para ela passar. Assim também acontece com muitos outros hábitos alimentares. Cada cultura tem uma definição do que é saboroso, do que deve ou não deve ser comido, do que é repulsivo, do que é nojento, por exemplo, né? É normal que em um primeiro momento a gente julgue aquilo que não conhecemos a partir de nossos preconceitos, opiniões, nossa visão de mundo. Isso que a gente chama de senso comum é uma primeira forma de conhecer o mundo em que vivemos e vamos formando ao longo de nossa convivência com grupos dos quais participamos e que são iguais e que são parecidos conosco, né? Família, escola, religião e sociedade. Então isso vai acontecer em toda e qualquer sociedade, né? Mas se a gente quiser aprofundar a reflexão sobre isso, sobre essa diferença, sobre esse outro, é preciso fazer um esforço para deixar esses julgamentos e essas opiniões de lado, o que não é fácil, o que não é simples e muitas vezes é quase impossível. O que acontece, né? Todos nós, a partir do momento em que a gente nasce, e para alguns estudiosos até um pouquinho antes disso, a gente já começa a receber uma série de informações da sociedade, né? Nem percebemos que é informações da sociedade, mas a gente vai aprendendo as coisas, né? A gente vai aprendendo os nomes das coisas e a gente já vai aprendendo também a sinalizar, a recusar e a gostarmos de outras, né? Exemplo, né? Os odores. Quem classifica um odor como ruim ou bom não é só a sensibilidade fisiológica do ser humano, são as pessoas, né? Então, uma criancinha recém-nascida, né? Às vezes tem um cheiro ruim, o que nós adultos fazemos? Que fedor, que ruim, né? Então, a gente já vai sinalizando e ensinando aquela criança que aquele odor não é legal, que aquele odor é ruim. Né? Esse odor, esse mesmo odor de uma fruta, de uma outra coisa, pode ser em outra cultura, em outra sociedade, considerado bom, né? Ou considerado indiferente, porque às vezes é tão corriqueiro, né? Ou seja, são pequenas coisas que a gente já vai ensinando o que é coisa de homem e o que é coisa de mulher. A gente também já vai educando e ensinando desde o comecinho, né? Então a gente fala, não, isso não pode. Não, menino não brinca dessa forma, menino não usa esse brinquedo, menino não pode brincar de boneca, isso é coisa de menino, deixa pra lá, ó, o carrinho aqui, brinca com esse carrinho, menino.
Você olha a bola aqui, ah, Arminha pode, não, menina é feio brigar, não, menina, não, ter duas meninas brigando, duas crianças, não, não pode, se vê dois meninos, ah, tudo bem, isso aí é coisa de macho. Ou seja, a gente começa a ensinar aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que pode, aquilo que não pode, a depender do gênero, do sexo, não é assim que a gente faz? Então a gente está educando, a gente está socializando aquela criança dentro daquelas regras, valores, daquela moralidade da família, da vizinhança, da classe social, ou mesmo da cultura, né? A depender de uma série de coisas. Então, o que a gente entende por diversidade cultural são esses diferentes processos de socialização que vão acontecer em diferentes lugares do mundo. A antropologia vai tentar demonstrar, explicar isso de maneira científica. Então, o objeto de estudo da antropologia hoje é esse, é a diversidade social e como que essa diversidade se manifesta, se organiza, se processa ao longo do tempo. Né? É claro que a gente vai discutir isso de maneira mais detalhada no decorrer da aula de hoje e das próximas aulas, e espero que isso vai ficando cada vez mais fácil, né, da gente entender. Vamos fazer uma pequena reflexão aqui, ó, sobre esse quadro, né? Um quadro do Vitor Meirelles, muito famoso, que representa a primeira missa do Brasil. E aí eu vou dar um tempinho para você olhar para isso e trazer para a aula alguma reflexão que você queira, alguma discussão que você ache pertinente a partir disso, do que a gente já falou aqui. Né? Vou deixar você à vontade aí uns minutinhos. Se você quiser participar, manda aí através do chat que eu leio o seu comentário e a gente conversa um pouquinho, tá bom?
Bom, vamos dar prosseguimento então à nossa reflexão. A gente pode partir para o próximo tópico. Vamos tentar entender, né? Eu vou apresentar para vocês aqui alguns conceitos e métodos da sociologia e da antropologia, né? Desenvolvendo um pouco mais essa reflexão. Há pouco, no bloco anterior, eu apresentei rapidamente bem rapidamente, os três grandes autores aí, pelo menos as suas objetos de estudo, né? Da sociologia. Vamos ver um pouquinho da antropologia, quais são os autores principais aí desse início dessa área de conhecimento. A antropologia ela vai se desenvolver no final do século XIX com o evolucionismo. A primeira corrente de pensamento na antropologia é o evolucionismo, que vai ter aquela ideia que eu comentei há pouco, de que haveria diferentes culturas, diferentes sociedades no mundo, porque algumas estariam mais evoluídas do que outras, né? Esse primeiro desenho do que viria a ser a antropologia, ele começa a ser questionado principalmente na Inglaterra por Malinowski. Esse aqui a gente considera o pai, aquele que inaugura a antropologia moderna com o desenvolvimento do que ele denominou de observação participante. A observação participante é um método, uma maneira de se realizar trabalho de campo. Os primeiros autores, que já chamamos de antropologia no evolucionismo, eles não faziam a observação participante, eles não faziam trabalho de campo, né? Eles analisavam as informações que eles recebiam, especialmente daqueles lugares onde haviam colônias, né? Então vamos supor que você tinha lá um evolucionista inglês, ele recebia informações de uma colônia inglesa, né? Você tinha lá os administradores coloniais, os colonizadores, os missionários, né? Que mandavam informações sobre aquela sociedade. As pessoas aqui são assim, assim, assado. Aqui não tem família, ou então família aqui se constitui daquela outra forma. Aqui não tem agricultura. Esse povo aqui só vive de caçar, né? Eles são muito atrasados. Então esse tipo de informação era enviada, ou então esse pesquisador mandava um questionário para aquele lugar. Esse questionário era preenchido por algum funcionário colonial ou algum missionário. Outra fonte de informações dessas primeiras análises eram os viajantes. Então você tinha lá um explorador, um negociante, que ele viajava por esse novo mundo e fazia relatos de viagem, escrevia livros de viagem. Então esse material também era utilizado. O que o Malinowski vai falar? Olha, esse material que vocês estão utilizando, ele não é tão interessante, porque ele vem carregado de preconceitos, vem enviesado, né? Vem cheio de informações que são informações fantasiosas, né? Isso não é ciência. Se você quer ter um olhar científico para aquilo, você precisa fazer você mesmo. Então vai lá, faz uma formação teórica, dizia Malinowski, né? Faz uma formação em antropologia. As primeiras cadeiras de antropologia começavam a aparecer, a gente está falando do começo do século XX, e aí você vai até aquele lugar, convive com aquelas pessoas, more lá por um longo período de tempo, aprenda o idioma nativo. A partir daí você vai ter uma ideia melhor do que é aquela cultura. Então o Malinowski ele vai dizer, olha, é preciso que a gente faça uma observação participante, que a gente vá viver entre aquela sociedade, aquelas pessoas que a gente quer entender, aquela cultura que a gente quer entender. Ele, por exemplo, foi lá para a Oceania, um lugar chamado Ilhas Trobriand. Ele foi viver numa pequena ilha que tinha lá os trobriandeses, né, a comunidade que vivia naquela ilha, e aí ele foi tentar entender aquela cultura, né? E aí essa cultura passa a ser entendida com mais profundidade, na medida em que ele vai conviver um longo período de tempo, e aí ele vai aprendendo as palavras, os idiomas, começa a conversar com as pessoas. É que nem assim, a gente pode ter uma imagem sobre o que é os Estados Unidos. A gente vê tanto filme, vê tanto programa de televisão, ouve música, né? Mas a gente não sabe de fato o que é viver nos Estados Unidos se a gente nunca morou lá, não é verdade? Então assim, mesmo o idioma, né? Eu posso ser um bom estudante de inglês, mas eu vou aprender de verdade quando eu estiver lá.
morando, falando, convivendo. Aí eu vou começar a entender as entrelinhas da cultura, né? Eu vou começar a entender as sutilezas da língua, a ironia. Eu vou começar a entender a cultura de maneira mais aprofundada. É mais ou menos isso que ele está falando, né? Vamos para o quadro para a gente ver um pouquinho do outro autor aqui. O Geertz é um autor americano, já de uma antropologia mais contemporânea, né? Então você está vendo aqui, ó, que ele morreu recentemente. E aí ele vai fazer uma análise já, ó, pode perceber que o Malinowski, que ele escreveu principalmente nos anos 20 e 30, vai morrer ali nos anos 40. Já o Geertz, um autor americano, que vai falar sobre temas mais contemporâneos, e a antropologia já está mais desenvolvida. Ele vai dizer, olha, o que o antropólogo faz quando ele está analisando um determinado contexto social é uma descrição densa. É mais ou menos, né, seria mais ou menos a partir disso, mas de modo já mais desenvolvido nas suas reflexões, né? Ele vai dizer, olha, pesquisa em ciências sociais é como tentar ler um manuscrito estranho, cheio de incoerências, e buscar o seu significado, sua lógica, sua coerência. Ele tem a ideia de que a cultura é como um texto, né? Um manuscrito. O papel do antropólogo seria de interpretar esse texto. Assim como existem aqueles que vão interpretar os registros, os livros, os textos, o antropólogo faria isso. Só que o texto do antropólogo é a cultura, são as relações sociais. E aí, a partir de uma descrição densa dessa cultura, ou desse contexto social específico em que ele está analisando. Ele vai estudar, por exemplo, lá em Bali, ele vai fazer uma análise sobre a briga de galos, não sobre a briga de galos em si, né? Então, lá em Bali tem uma prática parecida com alguns lugares do Brasil tinha, espero que ainda não tenha, mas eu acho que ainda deve haver por aí. Aquelas brigas de galo, sabe? O povo vai pôr os galos para brigar. Então, ele vai fazer a análise dessa briga de galo, por exemplo, né? Tem outros trabalhos também, e vai tentar entender como que simbolicamente aquelas relações envolvidas naquele ambiente específico podem dizer muitas coisas sobre aquela sociedade, sobre a sociedade balinesa, né? Então, a ideia que ele está propondo, que a antropologia propõe de maneira geral, é que ao analisar determinado contexto social, determinadas situações, você pode tentar compreender um pouco sobre as características daquela cultura, daquela sociedade. É claro que aquilo não explica toda a sociedade, mas explica algumas coisas e ajuda a gente a entender algumas coisas. Para pegar exemplo aqui do Brasil, a gente tem autores como o Roberto da Mata. Tem um livro interessante do Roberto da Mata, né, Carnavais, Malandros e Heróis, e outros, enfim, que vai falar um pouco sobre o contexto brasileiro. O da Mata vai dizer, olha, a gente, ao fazer antropologia, busca transformar aquilo que é exótico, aquilo que é muito diferente, muito estranho, em familiar. Então, você se lembra quando eu estava falando da observação participante, né? Do Malinowski. Ao me mudar para aquela sociedade tão diferente, eu convivendo dia a dia, depois de meses e meses, aquilo que para mim era muito esquisito começa a ser mais familiar. Eu começo a entender, é por isso que as pessoas comem esse alimento. É por isso que as pessoas estavam falando daquela forma aquele dia. Eu começo a fazer relações que só com a convivência, com o tempo, eu consigo fazer. Então, alguma coisa, deve ter acontecido isso já com você, né? Alguma coisa que a princípio era tão estranha, tão diferente, com o convívio, eu começo a falar, tá, entendi, por isso que as pessoas se comportam dessa maneira, por isso que as pessoas estão agindo assim, né? Então, você começa a fazer relações e começa a entender de maneira mais específicas. Então, vamos imaginar, assim, uma pessoa que nunca tinha visto nada ocidental, né? Então, uma pessoa que tenha vivido lá de maneira completamente isolada, muito raro, né? E de repente vem parar no Brasil, né? Começa a viver dia após dia, meses, né? A primeira vez que ele vê um casamento, fala, meu, que coisa esquisita, o que as pessoas estão fazendo, por que é assim, por que é assado? No terceiro, no quinto casamento, você já entende toda a dinâmica, aquilo para você já é muito familiar. Então é mais ou menos isso que a gente está falando. Vamos voltar para o quadro. O contrário também acontece, porque a antropologia ela não vai hoje se dedicar somente a pensar
sobre contextos sociais muito diferentes, né? Exóticos, distantes, de outras culturas. Então existe muita antropologia urbana, né? Antropologia hoje em dia não é mais aquela ciência, aquele pensamento que se dedicava pura e simplesmente que se dedica pura e simplesmente a estudar o outro, né? Então, às vezes a gente fala em antropólogo, muita gente deve imaginar aquele pesquisador que vive estudando os indígenas, né? Ou que está lá numa aldeia indígena, ou numa aldeia ou numa sociedade quilombola. Não é mais isso. Hoje a antropologia se dedica a entender uma série de contextos sociais, urbanos. Aí eu tenho que fazer o procedimento contrário, eu tenho que transformar o familiar em exótico. Por quê? Eu naturalizo tanto as coisas são tão parte da minha cultura, do meu dia a dia. Vou usar o mesmo exemplo do casamento. Eu já vi tantos casamentos, né, que eu já sei toda a dinâmica que vai acontecer num casamento, católico, pelo menos. Ora, eu só vou conseguir perceber as sutilezas, os símbolos, a partir do momento em que eu crio um certo distanciamento. É como se eu tentasse explicar o casamento sendo uma pessoa, um alienígena, uma pessoa completamente diferente. Tenta explicar um casamento para uma pessoa que nunca viu um casamento na vida. Imagina essa pessoa, né? É esse exercício. Então eu tenho que transformar aquilo que é algo tão familiar num exótico, em algo distante, para que eu consiga perceber todas as características presentes ali. A pesquisa de campo implica um envolvimento, uma interação e com isso a barreira entre observador e observado, pesquisador e pesquisado, tende a diminuir e se diluir. Ou seja, a antropologia ela demanda que o pesquisador interaja com os sujeitos que estão presentes naquele contexto social que está sendo objeto de investigação, né? Então, por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, eu sou antropólogo, né? Eu fiz ciências sociais com mestrado em antropologia. Na minha pesquisa de mestrado, eu fui tentar analisar uma política pública direcionada a jovens periféricos, né? A jovens de classes populares urbanas. Então, era o pró-jovem urbano. No meu caso, naquela época, era Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano. Então, eu fui, durante meses, assistir todas as aulas que aqueles jovens assistiam à tarde. Então, funcionava no contraturno escolar, né? Os jovens entre 14 e 18 anos iam para aquele curso aprender uma série de coisas, enfim, não vou ter como explicar detalhadamente. Mas a minha prática era de etnografia, de observação participante. Todo dia eu ia para lá, participava das atividades na medida do possível, conversava com a galera, observava a maneira como eles interagiam com os conteúdos e com os professores, né? Jogava um futebol depois na quadra, enfim. Participava ali do dia a dia, né? Lanchava junto, conversava, entrevistei depois alguns, né? Essa prática da antropologia é essa prática de interagir, né, com o outro sujeito. É uma relação intersubjetiva, uma relação que vai se transformando numa relação até certo ponto pessoal. Aí tem uma série de cuidados, de procedimentos metodológicos, conceituais, para você conseguir manter ali alguma objetividade na hora que você vai escrever sobre aquilo, na hora que você vai dissertar, né, analisar aquele contexto social. E isso, o título do nosso bloco, Desafios e Perspectivas, a relação entre pesquisador e pesquisado. Esse processo na antropologia, muitas vezes no trabalho de campo da sociologia também, de interagir em campo com aqueles sujeitos que fazem parte ali do que você está querendo entender, pesquisar, ele exige uma série de desafios e ele implica numa série de questões, né, na medida que é uma relação intersubjetiva, né? Provavelmente alguns daqueles jovens não gostavam de mim, né? Aí você pode criar uma antipatia por alguém. Isso não pode interferir na maneira como você está analisando o contexto social como um todo, não é? Então você tem que ter alguns procedimentos, isso você faz teoricamente e metodologicamente, para você ter um cuidado para que essa subjetividade, que é inevitável nessas interações sociais, não faça com que você interprete de maneira equivocada determinados acontecimentos, ou eventos, ou situações. Como
como vimos, ou como estamos vendo, um estudo científico é aquele em que a gente deixa de lado preconceitos, isso nas ciências sociais, né? Julgamentos, para que a gente consiga fazer um olhar crítico, ter uma visão crítica sobre aquela realidade estudada, profunda e reflexiva. Isso não é tão fácil na medida em que a gente está falando de uma relação intersubjetiva, ou seja, que envolve relação entre pessoas. Não é como analisar uma rocha, uma planta, né? Se a objetividade e neutralidade, isso aqui é muito importante nas ciências sociais, tá? A gente vai falar bastante disso ao longo do curso. Se a objetividade e neutralidade são princípios buscados pelo cientista, essa busca encontra dificuldades quando estudamos seres humanos, uma vez que somos fundamentalmente subjetivos, movidos por paixões, por interesses, por expectativas. Geertz, por exemplo, um dos autores que a gente apresentou rapidamente há pouco, ele vai fazer esse seguinte comentário que ajuda a gente a pensar sobre objetividade e neutralidade nas ciências sociais. Nunca me impressionei, vai dizer Geertz, com o argumento de que, como é impossível uma objetividade completa nesses assuntos, o que de fato ocorre, é melhor permitir que os sentimentos levem a melhor, porque há quem diga que, bom, já que eu não consigo ser objetivo, eu vou fazer um romance, vou fazer um outro tipo de matéria. Geertz está discordando, ele fala, olha, não tem como você ser completamente neutro e objetivo, mas tem como você fazer algumas coisas, ele vai dizer. Conforme observou Robert Slow, isso é o mesmo que dizer que, como é impossível um ambiente perfeitamente asséptico, é válido fazer uma cirurgia em um esgoto. Ora, tudo bem, pode ser que eu não consiga ser radicalmente objetivo e neutro, mas eu consigo alguma objetividade. E eu consigo desenvolver essa objetividade na medida em que eu tenho alguns cuidados. Por exemplo, como que funcionam os trabalhos científicos, né? A produção das ciências sociais. Eu escrevo um artigo refletindo sobre uma situação, sobre um contexto social. O que eu faço com esse artigo? Se eu sou um estudante, eu apresento para o meu orientador, que é uma pessoa que tem mais experiência, mais acúmulo teórico que eu. Ele vai ler aquele artigo e aí ele vai apontar, olha, eu acho que aqui você fez uma interpretação muito pessoal, né? Ou, eu acho que aqui você se deixou levar por alguns sentimentos. Vamos trabalhar melhor essas ideias. Se você já é um pesquisador com uma formação mais aprofundada, mais antiga, você faz que, vou escrever um artigo para publicar numa revista importante, né? Toda a ciência, ela faz esse movimento. Aí você vai ter uma série de pareceristas, pessoas que vão ler aquilo e vão concordar ou discordar, não do conteúdo como um todo, mas dos procedimentos, de determinados pontos. Então, se eu fui muito subjetivista, muito pessoal, muito personalista, esses outros cientistas da mesma área que eu vão apontar isso. Então, esse trabalho de vai e vem da produção científica que me possibilita uma série de controles, né, em relação a essa ideia de objetividade e subjetividade, neutralidade, etc. Neutro não existe, neutralidade nesse caso, né? Como a gente vai discutir ainda muitos momentos aqui ao longo do curso. Um conceito de gênero, um panorama. A gente trouxe essa discussão para termos um exemplo, né, de como que um tema, um ponto pode ser discutido pelas ciências sociais como normalmente é discutido, né, tanto na sociologia, na política, quanto na antropologia. O debate sobre gênero é importante e traz uma série de reflexões interessantes. Gênero é um conceito criado por pesquisadoras feministas para se referir ao caráter cultural das distinções entre homens e mulheres. Então a gente não está falando necessariamente ou somente de questões de diferenças biológicas. Então ninguém, por exemplo, nega de que há diferenças biológicas, isso é evidente. Porém,
a gente pode dizer e afirmar que ideias do que é feminino e masculino passam pela cultura, passam pela sociedade. Trata-se, portanto, o gênero de um instrumento analítico e político para denunciar a desigualdade presente nas relações entre homens e mulheres. Os estudos sobre gênero são uma maneira, portanto, de problematizar, questionar o quê? Os estereótipos em relação ao masculino e feminino, como, por exemplo, a ideia de que masculino é forte e feminino é fraco. Mostrando como eles não são naturais e biológicos. Certamente existem, por exemplo, muitas mulheres mais fortes que eu. Se assim fossem, seriam iguais em toda a parte do mundo, mas são culturais, tendo influência de religião, história de vida, classe, cultura, raça e assim por diante. O gênero é interessante porque ele toca em uma temática muito relacionada à biologia para muita gente, né? Por conta das diferenças biológicas. Então a gente poderia se perguntar até que ponto as diferenças biológicas determinam as relações sociais, né? A desigualdade entre homens e mulheres, ela é fruto mais da história social do que das diferenças biológicas, certo? A ideia de força, por exemplo, já foi um argumento importante. Hoje em dia não faz muito sentido, né? A maioria das profissões não demandam de tanta força física ao ponto de uma mulher não poder exercer. Então, as dificuldades e as desigualdades, especificamente aqui falando de homem e mulher, elas vão se dar por conta de questões históricas, culturais e sociais. Por que isso é plausível e fácil de demonstrar? Porque se fosse diferente, se fosse uma determinação biológica, como a gente viu agora, a maneira como homens e mulheres se relacionam e como essas diferenças são organizadas seriam iguais em toda e qualquer parte, em todas as sociedades, né? Então, essa ideia, por exemplo, a mulher cuida da criança e da casa, dos filhos, da prole e da casa, enquanto os homens trabalham fora para garantir o sustento. Isso é um processo histórico, né, que foi conduzindo as relações dessa maneira. Não quer dizer que a mulher seja necessariamente mais sensível e habilidosa para o cuidado doméstico ou das crianças, ou que isso seja algo necessariamente do universo do feminino, né? Isso só acontece por conta de uma série de questões que podem ser pensadas historicamente, senão seria igualzinho em todo e qualquer lugar do mundo, né? Em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer cultura, em toda e qualquer sociedade. Vamos avançar mais um pouquinho. Portanto, as relações de gênero, elas ultrapassam as relações entre homens e mulheres para se referir a modos como masculino e feminino, masculinidade e feminilidade são definidos e quais são as implicações para as posições que as pessoas assumem na vida social. Então, por que o masculino foi tendo em diversas sociedades, na maioria dos contextos, mais valorização do que aquilo que é considerado do feminino? Será que isso é uma condição da própria existência? Né? Como que isso poderia ser explicado biologicamente? Não faz sentido explicar isso biologicamente somente a partir das relações políticas, sociais, econômicas, culturais. A gente viu hoje aqui vários autores, não sei se você reparou, mas são todos homens, né? Desde a sociologia até a antropologia. Os clássicos do pensamento científico, lá do começo do século XIX, do começo do século XX e século XIX, são basicamente homens. Porque os homens são mais inteligentes que as mulheres? Porque naquele período histórico era praticamente impossível a mulher desenvolver uma carreira acadêmica, uma carreira pública, como pensadora, como filósofa, ou como qualquer outro profissional nesse sentido. Era um ambiente absolutamente dominado pelo masculino, na medida em que envolve o público e o privado. Era o homem que estava no espaço público, que era possível, que era permitido estar no espaço público. Então a mulher não tinha esse espaço. Então o fato desses autores clássicos todos serem homens não quer dizer que as mulheres não tivessem possibilidade de desenvolver esse pensamento.
né? Isso quer dizer simplesmente que, naquele momento histórico, as mulheres eram impossibilitadas politicamente, socialmente, de ocupar esses lugares. Então a gente explica essa ausência feminina mais por uma questão histórica e social do que biológica, certo? Do contrário, a gente faria uma distinção biologizante absolutamente discriminatória, né? Para desenvolvermos um pouco a reflexão sobre gênero, a gente trouxe uma situação problema sobre esse aspecto. A antropóloga Margaret Mead, isso já mais nos anos 70, né, quando a gente começa a ter mais mulheres participando da vida acadêmica, a antropóloga Margaret Mead estudou de maneira minuciosa e profunda o estilo de vida de 3 sociedades da Nova Guiné: os pacíficos, dóceis e suscetíveis Arapesh, os guerreiros violentos e agressivos Mundugumor e os Chambuli, entre os quais homens são carentes, frágeis e vaidosos, responsáveis pelos ornamentos, cuidados com as crianças e atividades domésticas. Já as mulheres são dominantes, práticas e trabalham arduamente. O livro, na época, foi bastante ousado e polêmico ao mostrar que as diferenças entre homens e mulheres não se baseavam em diferenças sexuais, não sendo determinado pela biologia ou por uma suposta natureza corporal, mas que tais diferenças eram apreendidas e transmitidas por meio de comportamentos sociais e culturais. O que é considerado feminino e masculino não é, portanto, assim, universal, ou seja, está presente em todo e qualquer lugar do mundo, em todas e qualquer cultura, por todos os tempos, mas varia para cada sociedade. Para, de fato, entender aquele estilo de vida tão diferente, é preciso assumir uma posição de pesquisador, em um esforço, tanto quanto possível, de se afastar de julgamentos morais, achismos e preconceitos. Vimos que isso não é fácil, já que somos pessoas movidas por opiniões, interesses, paixões. Assim, ao invés de simplesmente dizer que os homens não choram ou as mulheres são mais frágeis, vamos desconfiar de tais afirmações, desnaturalizá-las, ou seja, mostrar que elas se inserem em um contexto específico, não sendo, portanto, universais ou verdades absolutas. Tudo aquilo que é histórico pode ser alterado, né? Tudo aquilo que tem uma fundamentação cultural, social, se é considerada ilegítima, né, pode ser alterado. Isso aconteceu já em diversas esferas, né, da vida. Por exemplo, é muito diferente as possibilidades que uma mulher tem hoje do que tinha há 100 anos atrás. As coisas foram mudando, né? Coisas básicas, como ter uma propriedade privada, poder se divorciar, enfim. As coisas foram mudando porque a sociedade foi mudando, né? Porque são questões relacionadas à cultura. Na medida em que você vai culturalmente, socialmente, compreendendo, notando, percebendo que determinadas situações são intoleráveis, né, a sociedade muda. Ou mesmo em relação à questão racial, por exemplo. Já foi tolerável, moralmente aceitável, a escravização de pessoas. No caso do Brasil, de indígenas, de negros. Isso é absolutamente inaceitável e intolerável. A sociedade mudou, pelo menos no plano formal, isso não é mais possível. Evidentemente, a gente sabe que existe muito racismo, muito preconceito, enfim, mas isso não é tolerável formalmente, moralmente, né? Por quê? Porque as coisas foram sendo percebidas, né, foram sendo alteradas, a sociedade foi julgando aquilo inaceitável e mudando, mesmo em relação às desigualdades de gênero. E a gente está falando aqui de homem e mulher, né, mas a gente poderia lembrar que a gente está falando de questões que envolvem a população LGBTQIA+. Então, é uma população muito ampla, com diferentes expressões de gênero, de sexualidade, que estão inseridas dentro dessa grande chave de leitura e de reflexão, né? Então, na medida em que a sociedade vai percebendo o absurdo de determinadas discriminações e preconceitos, ela vai desenvolvendo novas maneiras de se relacionar com relação a isso, né?
o que é absolutamente parte do processo de desenvolvimento de qualquer sociedade. Eu vou deixar esse momento aberto para que você faça alguma pergunta, tire alguma dúvida ou, se você quiser, fazer algum comentário na aula, tá? Então fique à vontade, você tem uns minutos aí para participar, se assim você desejar agora. Olá, estamos de volta.
Bom, vamos lá então, vamos fazer o nosso recapitulando, vamos ver aí os principais pontos que a gente discutiu na aula de hoje. A gente viu o contexto histórico do surgimento da sociologia e da antropologia. Bom, sociologia e antropologia são ciências. Como tal, elas são oriundas da sociedade ocidental, portanto, ela tem a sua origem nesse contexto social e histórico. Né? Por que ela surge? Por conta das mudanças que vinham ocorrendo na sociedade, do desenvolvimento da própria ciência e das novas condições de vida das pessoas. Era preciso uma explicação mais racional, mais formal, mais técnica sobre aquilo que estava acontecendo na sociedade, e foi se desenvolvendo uma série de metodologias para isso. Algumas metodologias vêm de um sentimento de que as coisas que os acontecimentos sociais estavam provocando, amplificando as desigualdades sociais. O caso, por exemplo, do marxismo, do materialismo histórico dialético de Marx, que vai propor uma reflexão científica para a transformação da sociedade. Outras teorias, como Weber e Durkheim, vão tentar mais compreender aquela sociedade para melhor organizá-la, né? Ou pelo menos para tentar, se não organizá-la, porque esse não é o papel da ciência para o Weber, né? Talvez para o Durkheim, mais positivista, mas pelo menos para compreender aquilo que estava acontecendo, né? E aí, a partir daí, poder ou não dar algum tipo de contribuição para a sociedade. Vimos as principais características dessas duas áreas de conhecimento, pelo menos apresentamos algumas de suas metodologias e de seus autores, né? Pensando a maneira como as relações sociais e os comportamentos vão sendo construídos historicamente. Então, isso é uma tônica da sociologia, da antropologia, da ciência política, das ciências sociais. Demonstrar que as condições de vida, as situações, os contextos sociais têm sempre uma explicação histórica, tem sempre uma explicação social ou uma explicação cultural. Então, as situações nas relações sociais, elas são oriundas desses contextos, né? Então, não fazemos como outras áreas de conhecimento, por exemplo, que vão explicar determinadas questões a partir da biologia ou a partir de algum tipo de essência, né? Mas sim tentar entender quais são os aspectos culturais, sociais e históricos que acarretam em determinadas condições. E a gente viu, finalmente, algumas características metodológicas e conceituais, né? Mas no final a gente viu o conceito de gênero como um exemplo do que a sociologia e a antropologia procuram explicar. São muitos os conceitos, muitas as áreas, muitos os temas, como a gente vai ver ao longo dos nossos encontros, né, em que autores da sociologia e da antropologia se debruçaram. Eu espero que essas leituras e essas discussões te ajudem também a refletir, a pensar e a atuar na sociedade, né? Então, esses conhecimentos, eles podem ser conhecimentos que vão se somar a outros específicos e que, a partir daí, melhorem as análises, podem ajudar a ter um olhar diferente para a realidade social. O surgimento dessas áreas, dessas disciplinas e desses conhecimentos tem a ver com isso, né? Uma maneira de tentar sistematizar, de trazer uma metodologia para a explicação do social, para a explicação da realidade, né? Então, espero que as aulas te ajudem a melhorar as suas reflexões, a ampliar as suas reflexões e a te ajudar profissionalmente e teoricamente. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado aos tutores e à técnica pela aula, e a gente se vê na próxima. Até!